Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Nesse domingo vamos falar de Vasco da Gama. Vou te falar sobre um jogador que veio para o Vasco, o Zé Gabriel, o Zé Delivery, né, que foi chamado pelo torcedor do Vasco de Zé Delivery porque ele entregava muita bola. Ele veio do Internacional, você sabia disso? E ele veio de um negócio envolvendo um jogador que saiu do Vasco e foi para a Justiça para receber, ou querendo receber do Vasco, uma rescisão de 2 milhões de reais. Né? Então eu vou explicar muito bem a situação do Zé Gabriel, como é que ele veio para o Vasco, quem foi o técnico que pediu a contratação do Zé Gabriel, que tem um contrato vencendo agora no final do ano e parece que o Vasco já está aí conversando com o jogador para renovar o seu contrato. De odiado, de rejeitado a titular absoluto do time do Ramon Dias. Antes de trazer essas informações, só vou pedir para você deixar o joinha, deixa o like, que é importante para o canal ser indicado no YouTube. Se inscreve no canal para dar uma moral, beleza? Bom, eu tô falando aqui do Zé Gabriel, vamos engatar aqui, continuar falando do Zé Gabriel. O Zé Gabriel veio para o Vasco a pedido do técnico Zé Ricardo. Ele estava no Internacional, não tinha muito espaço por lá, e o Vasco estava numa briga envolvendo a saída do Bruno Gomes, o volante Bruno Gomes, que hoje está no Curitiba. Inclusive não jogou contra o Vasco porque sentiu uma lesão ou sofreu uma lesão no ligamento. O Bruno Gomes foi à Justiça para sair do Vasco da Gama e cobrou uma rescisão de 2 milhões de reais, ou cobrava uma rescisão de 2 milhões de reais do Vasco. O Bruno Gomes, que é cria de São Januário, e isso deixou muito torcedor revoltado com a atitude do jogador, né? E aí ele foi para o Inter e o Vasco acabou entrando em acordo com o Bruno Gomes e o Internacional. Ele tirou a ação da Justiça, assinou um contrato de 4 anos com o Inter e o Zé Ricardo pediu a contratação nesse negócio do volante Zé Gabriel. O Zé Gabriel veio e assinou um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. O contrato se encerra agora em dezembro de 2023 e o jogador que era antes rejeitado pela torcida do Vasco passou a ser peça fundamental nesse time do Ramon Dias. Por quê? Porque o Medel, quando chegou, esperava-se que ele ia jogar como primeiro volante. Ele foi testado na função e em 2 jogos não deu certo. E aí o gênio, né, o bom técnico Ramon Dias teve a sacada de resolver 2 problemas com uma cajadada só. Por quê? É uma cajadada, uma machadada? Eu nem sei como é que é esse ditado, mas como é que foi a situação? O Vasco sofria por não ter ninguém que se firmasse na zaga ali do lado direito. Tentou o Capasso, tentou o Miranda, tentou o Bambu e ninguém deu certo jogando para fazer a dupla de zaga com o Léo Pelé. Então ele traz o Medel para fazer essa função de jogar como segundo a dupla de zaga com o Léo Pelé e traz ou ressurge ou ressuscita o encostado Zé Gabriel, botando ele para fazer a função de primeiro volante, o cão de guarda do jogador, para dar essa sustentabilidade para o sistema defensivo, e deu certo. Né? Jogando, deslocando o Bambu para ser o lateral direito, o Vasco acabou encontrando uma maneira de ter uma estabilidade ou de sofrer menos gols nas partidas. Então teve ali uma melhora no sistema defensivo que foi fundamental para o Vasco buscar esses resultados que a gente teve ali. O Grêmio 1-0, né? Teve o Palmeiras, que era para ter sido 1-1, tomou um gol só do Palmeiras lá, porque teve um gol do Vasco mal anulado. Teve o Bragantino, que foi 1-1 jogando lá. Enfim, teve outros jogos aí também que o Vasco passou, acabou não sofrendo gols. Então um importante encaixe essa do Medel com o Zé Gabriel. E o Zé Gabriel, como eu falei, tem o seu contrato vencendo agora em dezembro, e segundo a Rádio Itatiaia, o Vasco já está negociando com o jogador a sua permanência, deve ter ali seu salário aumentado e um novo contrato. O que você acha dessa situação? Renova com o Zé Gabriel e ele é titular absoluto do Vasco? Deixe seu comentário, que é importante para o vídeo, beleza? Bom, o Vasco encara amanhã o América Mineiro e uma vitória pode tirar o Vasco do Z4. O Vasco pode sair da incômoda zona de rebaixamento, porque ele vai a 26 pontos, passa o Bahia, passa o Santos,
Passa o Santos, passa o Bahia e passa o Goiás em saldo de vitórias. Vai para 7 vitórias de saldo e acaba passando o Goiás, assumindo a 15ª colocação. Jogo muito importante. O retrospecto entre as equipes são de 25 jogos, 14 vitórias do Vasco, 6 empates e 5 vitórias do América. O Vasco vai reencontrar um ex-jogador, que é o Benítez. Jogou no jogo passado contra o Bragantino, entrou no segundo tempo. O Benítez deve jogar contra o Vasco. Só para não passar despercebido, o juiz para a partida amanhã é o Ramon Abate, né? E o árbitro de VAR é o Daniel Nobre Bins, a dupla de árbitros que vai trabalhar nesse jogo de amanhã. E se eu falei aqui de retrospecto, falei de arbitragem, vou falar de América, né? Os jogadores que estão voltando de lesão no América são 4 jogadores. O primeiro é o lateral esquerdo, Marlon, com uma lesão muscular na coxa direita. Todos esses que eu vou falar foram liberados pelo departamento médico e estarão à disposição do técnico Bustos para o jogo de amanhã. É o lateral esquerdo, Marlon, o atacante Paulinho Boia, que estava com uma pombalgia, quase que toda vez que eu vou falar pombalgia, quase que eu falo pombagira, mas tá aí, é uma pombalgia. O zagueiro Javier, que estava com um trauma no joelho esquerdo, e o atacante Wellington Paulista, que estava com uma lesão no quadril. Esse Wellington Paulista é danado para dar sorte contra o Vasco. Tomara que não. Que ele nem titular do time do América estava sendo nos últimos jogos. E aí, voltando de lesão, também acho difícil ele atuar contra o Vasco. Se atuar também, vamos ver. Tomara que não dê sorte contra o Vasco novamente. Falar em sorte contra o Vasco, eu vou só finalizar trazendo um trecho da coletiva de pós-jogo do técnico argentino Bustos, que comanda o América Mineiro, depois da partida contra o Bragantino em casa, onde eles perderam por 2-0 e jogaram muito mal. Assisti esse jogo, mas o América não jogou absolutamente nada. No jogo todo deu 1 ou 2 chutes no gol. Teve um pênalti marcado ali, já aos 45 do segundo tempo, mal marcado, que não era para ter sido pênalti, que o jogador bateu no meio, errou e no contra-ataque o Bragantino matou a partida por 2-0. O Bustos falou da questão anímica, psicológica dos jogadores, que eles sentiram muito baque depois da derrota para o Bragantino, porque o América vinha de 3 bons resultados, né? 2 vitórias em cima do São Paulo e do Santos, e um empate em cima do Cuiabá, contra o Cuiabá, lá jogando fora. Chegou a abrir 2-0 de vantagem, tomou 2 gols do Cuiabá e terminou 2-2, mesmo assim buscou 1 ponto. Então vinha de 3 resultados interessantes e perde em casa para o Bragantino, freando ali essa empolgação, essa reação do América, que contava com essa vitória e depois partir para o jogo contra o Vasco para fazer uma final, um jogo atrasado e se colocar próximo dos times que estão fora da zona de rebaixamento. Aí o América ficou para trás e isso deixou aí os jogadores bem desanimados depois da derrota para o Bragantino. E uma jornalista ali, uma repórter da Rede Globo, perguntou para o Bustos como é que ele vai trabalhar essa questão psicológica, tendo em vista o abatimento, né, dos jogadores depois da derrota para o Bragantino. Então vou deixar aí o Bustos falando sobre essa situação e sobre encarar o Vasco. Desejar para você um domingo abençoado, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal, fique com Deus e saudações vascaínas. Bustos, boa noite, Laura Rezende do GE. O América vinha de 3 jogos sem perder. E após a partida, a sensação que a gente teve, eu principalmente, que o time ficou muito abalado com essa derrota, muito psicologicamente. Como que fazer para recuperar esses jogadores, pensando num duelo muito difícil e um confronto direto contra o Vasco, com o América a 8 pontos do primeiro time fora da zona de rebaixamento? Boa noite, como le va? Comparto lo que vos decís. Hoy estamos emocionalmente caídos, pero mañana hay que levantarse y volver a luchar. Así como nos tocó ganar juego importante y como empezamos a competir mejor, es lo que tenemos que hacer. Viene un partido clave, un partido de 6 puntos, como falan siempre voces, y que intentaremos hacerlo fuerte y conseguir el resultado. Este era un juego que queríamos sumar, que queríamos ganarlo, pero si no estás bien, si no competís bien, si no estás a la altura, 7, 8 jugadores a buen nivel, es difícil. Ahora hay que levantarse, trabajar, jugar un duelo difícil contra un buen equipo que viene también levantando, y nada, y seguir pensando el día a día, llegar al juego y llegar al final con chance de mantenerlo en el Brasileirado.